Eu que vim aqui falar que chega, acabou. Eu falei, acabou o filme de vampiro, acabou pra você, chega. Quando eu vim falar da viagem de DBT, estou voltando aqui agora quietinho, de cabeça baixa, com essa espinha aqui. Eu vi tanta atriz indiana que beijo, que eu vim falar agora de Abigail com um sorriso no rosto, porque serviu. Serviu horrores. Literalmente serviu horrores. E a equipe de Casamento Sangrento, óbvio, entregou pra gente essa pepita e a gente vai comentar esse review agora, de como foi a experiência. Que teve? Que essa obra conta pra gente? De resumo, vai ser assim, a gente tá falando de filme de terror. Então a gente vai, ó, não se apega tanto desse resuminho, você vai se pegar no que eu vou falar depois, ó. Um grupo de criminosos escolhidos a dedo são recolhidos para fazer o sequestro da filha de um magnata. E aí eles vão para dividir o Pix milionário, né, do resgate da criança, entre eles, e cada um dá um rumo para sua carreira. E daí eles vão, sequestram a Pincherzinha, e o problema é, quando eles chegam lá no cativeiro com a criança, ela não é uma simples criança. E aí, a caça vira o caçador. Dito isso, tem um plot legal, mas é uma história inovadora? Acho que sim. Mas, para além disso, qual que é o charme dessa narrativa? Filme que eu sentei lá pra ver e eu falei, que é ela? Foi assim. O filme traz uma dinamicidade pra gente que geralmente tem aquela receitinha em filme que tem um plot assim. Apresenta as pessoas, aí a gente vai assistindo ao longo do filme e no final tem a grande surpresa e acontece a chacina. Vamos jogar desse jeito. Esse filme traz uma dinamicidade diferente, porque um clima de tensão já é criado desde a hora que os personagens são mostrados pra gente. E tem uma dinamicidade tão louca esse filme que não dá tempo de você ficar entediado, porque sempre tem aquela cena que as pessoas começam a trazer as motivações delas, porque é uma história curta, né? Ela se passa ali no período de um sequestro, então ela é, por exemplo, uma noite. E a gente vai analisar isso aí. Então, sempre tem aquela cena que, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Esse filme traz uma dinamicidade para isso muito louca. E é claro que o charme também tá num elenco muito caricato. Porque é um terrir, não é um terror. É um terror misturado com humor. Não chega a ser caricatíssimo igual Todo Mundo em Pânico. Mas é um terrir, não tem como você falar assim, estou passando medo o tempo inteiro. Porque eu soltei uns berros desse filme de riso que não tem como explicar. Então é uma estratégia muito boa. E esses personagens caricatos, eles entram no filme com uma receita de jogo. Então fica um pouquinho com aquela pitada de, por exemplo, Boris, Casamento Sangrento, que é da equipe que produziu Casamento Sangrento aqui também, que tem essa dinâmica de jogo ali dentro. E quando tem o plot e os criminosos viram a presa, fica parecendo uma caçada de um jogo de tabuleiro. Fica bem legal. E é aquilo que eu já falei aqui no vídeo da viagem do Demeter, do Drácula lá, Drácula. Os filmes de vampiro hoje em dia, só que o vampiro não reina. Eu tô esperando pra ver os vampiros de Salem, porque o antigo era muito bom. Eu acho que hoje em dia com os efeitos ia ficar um pouquinho menos camp. Não sei. Ai, ficava com uma carinha de zoa total, os vampiros assim. Mas eu acho que hoje em dia, medo de vampiro a gente não sustenta mais. A gente tá numa época que a gente vai ter medo de inteligência artificial. Vampiro eu não sei se peita. Mas aqui, a dinâmica do roteiro deu um charme na vampira. Ai, eu falei... todo mundo sabe, gente. A capa do filme é a mina com sangue na boca. O que a gente tem de interpretação desse filme, né? Porque a gente... eu tinha esquecido da minha proposta quando eu criei esse canal, que era também trazer propostas de interpretação, para além só do consumo da obra, né? Porque eu esqueço que eu sou professor de arte, que meu diploma de artes visuais eu enfio no meu rabo. Então, o que a gente tem aqui de proposta de interpretação? Já vou dar o alerta de, arte educador. Toda obra de arte, ela tem múltiplas interpretações. Então, isso aqui não é uma verdade absoluta, é uma interpretação.
E a gente pode discorrer a partir dela, você pode ter outras, que é o que inclusive eu incentivo, mas eu vou trazer a minha aqui para vocês. Esse filme trouxe para mim uma reflexão que foi a respeito, além da discussão moral, que é, temos 6 criminosos que sequestram uma criança. E aí eles violam várias leis, vamos deixar pra lá, várias leis, e eles estão dispostos ali a cometer algo que vai, né, de alguma forma, intervir na liberdade do outro e até na própria saúde física, mental, emocional, enfim. Eles estão dispostos ali a cometer atos de violência com a criança, que inclusive é até incitado em alguns momentos. Eu tava tranquilo, porque eu sabia quem era a criança, mas se fosse em outro contexto, né? Mas é assim, incitado ali de várias formas. E é apresentado pra gente que eles já cometeram outras coisas ilegais e com motivações nem tão nobres, vamos falar assim, motivações nem tão heróicas. Então, quando eles são colocados em xeque de terem as posições invertidas, né, deles estarem nesse suposto cativeiro aí, é um conflito moral que o filme convida a gente a ter, que é pensar assim, gente, mas eles estavam fazendo isso com a criança. E agora a criança... E aí você fica no, meu Deus, bem feito, tomou. Ou, eu acho que ela não precisava estar aí, sabe? Fica esse conflito moral. Então eu sinto que o filme traz pra gente essa questão da gente pensar, por exemplo, quando essas pessoas... decisões, sabe? E também daquela questão do karma, de eles fizeram isso com outras pessoas e agora eles estão passando por uma situação dessa, e aí? Quando tá a tua pele, como é que é, sabe? Esse filme trouxe várias sensações e reflexões a respeito desse tipo de comportamento. E eu achei muito interessante ver isso, porque me despertou conflitos morais dentro de mim, assim, de eu pensar, gente, eu não era pra estar pensando isso sobre o ser humano. E agora, o que vai acontecer? Mesmo que seja um contexto muito ficcional, mas muito divertido, ainda tem esse conflito moral que eu acho interessante ter numa obra de terror, né? Já que a gente tá no século XXI. Já uma coisa que eu achei muito potente desse filme são as atuações. Eu vou destacar aqui a Catherine Newton, porque eu acho ela muito divertida. Talvez pelos motivos errados, mas eu acho muito divertida. E nesse filme ela tá engraçadíssima, ela tá uma fofa. E eu às vezes peco e pensar que ela faz o mesmo personagem algumas vezes. Mas eu acho ela divertida, passei super, eu acho que ela tem um destaque nesse filme. A Melissa Barreira, Berreira? A Melissa que fez Pânico tá muito melhor aqui porque ela diminuiu aquele monte de preenchimento da cara dela que ela botou pra fazer Pânico. Porque em Pânico 5, que é só Pânice, ela tava com a cara travada, ela tava não reaja. E eu detestei, porque ela não tinha expressão nenhuma. Aqui ela tinha a make, o cabelo preto deu um glow, né, no Pânico 6. A gente viu ela de cabelo preto, deu um glow. Mas aqui a maquiagem, ela reage. O Dennis Stevens tá muito bom também no papel dele. Ele tinha hora que ele me assustava, falava, gente, esse rapaz tá muito misterioso. Então, tem que elogiar a atuação. E o Angus Cloud, que descansa em paz, né? Eu acho que foi a última obra dele em vida. Gente, tem hora que eu achava que ele pesava a mão. Achei muito genérico. É porque também, eu não lembro, mas eu acho que ele não era ator de formação, né? Acho que ele foi especializando depois de Euphoria, não foi? Não cheguei a pesquisar isso, que eu não me interessei o suficiente. Fiquei muito triste quando teve a notícia da morte dele. Mas eu... Ai, tinha hora que eu não entendi aquele personagem, não pegou bem não, achei que faltou um pouquinho de profundidade. O restante do elenco não teve grandes destaques, mas eu achei a atuação deles boa sim, eles carregam bem, eles não ficam muito atrás do restante que se destacou, mas até a Abigail, eu não sei se foi uma proposta da direção, ou se a personagem era daquele jeito, ou era alguma questão com a atriz, mas não me impressionou muito não, eu saí de lá, achei ela muito, às vezes, over. E tinha hora que eu achava que ela quebrava muito o clima, sei lá, não sei. Mas eu acho que foi pela produção que fez isso, pra dar aquele tom de terrir mesmo. Mas tinha hora que eu achava ela meio over demais. Eu achava que só a figura de uma menina vampira com roupa de balé já ia ser o suficiente. Nossa, hablei. Já ia ser o suficiente, mas aqui tinha hora que dava uma pesada. Então, vou deixar aí.
Em suma, então, analisando todo o pacote, eu vou dar uma nota 7 de 10 pra esse filme, porque eu me diverti muito, gente. Eu me diverti muito. Eu fui ver sozinho. A sala tava lotada. Eu fui no dia que estreou, eu acho. Eu demorei pra gravar por questões mentais. Não vou jogar pessoais aqui, mas era questão de ansiedade, caralho, é quatro. E eu acho que o filme cumpriu muito bem o papel, ele equilibrou muito bem esse terrir. Eu achei ele muito legal aí nessa escala Richter, depois da gente ter visto o Casamento Sangrento, que tem review aqui no canal, que é um filme maravilhoso. Então eu acho que eles estão indo bem, eu quero ver mais dessa equipe. E comentem o que vocês acharam, quem viu, e se vocês acharam que foi um bom filme de vampiro, porque depois de muito tempo tendo bomba, eu achei uma boa. Eu ri bastante, às vezes eu ri de desespero mesmo, mas eu recomendo muito vocês irem ver, tá? Então, ó, até a próxima, que deixa eu analisar os lançamentos aqui. Eu acho que eu vou vir falar. Então daqui a pouquinho, em breve, vai ter aqui de Os Estranhos. Eu vou reassistir o antigo antes de a gente ver o novo, que eu estou ansioso, porque é uma franquia que eu gosto. Eu já faço acompanhamento psicológico, vocês não fiquem, né, preocupados com a minha sanidade mental, mas é uma franquia que eu gosto. Eu vou revisitar o filme antigo e vou vir comentar com vocês. Então, daqui a pouco eu volto com esse review.